Fala galera, tudo beleza? Eu estou aqui mais uma vez para comentar com vocês a lição diária e hoje vou falar um pouco sobre a carta de Colossenses. Então a carta escrita à igreja de Colossos, né? A carta aos Colossenses foi escrita provavelmente por Paulo, apesar de ter algumas dúvidas sobre a inscrição. Paulo escreve essa carta no período, se foi realmente escrita por Paulo, ele escreveu no período da prisão e provavelmente essa prisão seria em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. E a gente tem que lembrar que Colossos era uma província muito importante. Antes, no mundo antigo, era a região que ficava lá na Ásia Menor, em que rotas comerciais importantes passavam ali. E por isso, era uma região de intensa troca de ideias, troca de filosofias e de trocas de culturais. Então, seria uma região muito próspera culturalmente, e se a gente lê culturalmente no mundo antigo, a gente vai ver que é uma região entregue à idolatria e muitas divindades e a filosofias que estão vindo da Grécia, e no caso aqui, pela região próximo também ao território da antiga Mesopotâmia. A igreja de Colossos não foi uma igreja fundamentada por Paulo, apesar de fazer parte das rotas da expansão da fé. Provavelmente ela foi fundada por Epáfras e Paulo vai escrever dando alguns conselhos a essa igreja. Essa carta vai ter uma característica de exortações gerais, principalmente sobre a questão da vida cristã. O texto a gente pode dividir em 3 grandes partes. A primeira parte a gente vai ver um momento de advertência às heresias, a segunda, uma reafirmação da supremacia de Deus, e a terceira parte, alguns comentários sobre a vida cristã. Como Colossos é uma região de intensa choque cultural, de migrações, de rotas comerciais, então era normal você ter várias ideias. Então Paulo vai começar a falar sobre as heresias, para que a igreja tomasse cuidado com as heresias, que na verdade as heresias que estavam rolando em Colossos eram, na verdade, fundamentadas em tradições humanas, eram filosofias criadas por homens, e que era para tomar cuidado, ficar em alerta, porque seria uma fraude. E por que as heresias seriam um problema no meio dos cristãos? Porque as heresias negam a suficiência de Cristo. E aí a gente já vai abrir um espaço para a segunda parte. Por isso que Paulo vai reafirmar quem é Cristo e a sua supremacia. Quando Paulo faz isso, ele chega lá no capítulo 1, verso 15 ou 2, verso 9, ele vai falar de Cristo é Deus, mais pra frente ele fala que é o Criador de todas as coisas, que a plenitude da vida habita nele, porque Deus é a própria vida, e que Cristo é superior aos anjos, e que Cristo é a cabeça da igreja, e se Cristo é vida, no ascetismo ou fora dele não há vida. Então por que Paulo está reafirmando isso? Porque se você quer ter vida verdadeira, você quer viver uma vida verdadeiramente livre, você tinha que estar em Cristo, porque Ele era a vida. Tomar cuidado com as heresias, que às vezes elas trazem uma noção de libertação, mas na verdade ela torna o ser humano cativo, porque se Deus é vida, se Cristo é vida, quanto mais você procura as heresias ou novas ideias, mais você se afasta da vida verdadeira. E a partir dessa terceira parte, que é por volta do capítulo 3, a gente vai ver que Paulo vai falar da união do crente com Cristo. E que quando o crente está vinculado, está em intimidade com Cristo, ele passa a ter uma vida em santidade. Então, se você quer ter uma vida em santidade, ter uma vida cristã realmente, ser pequenos cristozinhos na terra, você precisaria estar em proximidade com as coisas do alto, vinculado às coisas de Deus, quando ele vai falando do alto, e abandonar a imoralidade do mundo. Eu queria tirar como lição isso, que a gente possa estar mais próximo de Deus, vincular as coisas da soberania divina e poder abandonar aquilo que não faz parte do que Deus tem preparado para nós. Então é isso aí, espero que vocês continuem firmes na leitura. E a pergunta, você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?